E vi voar pelo meio do céu um anjo, tendo um evangelho eterno para pregar a todos que se assentam sobre a terra e a todos os povos, nações, tribos e línguas, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez os céus, a terra e o mar, e as fontes das águas. Olá, graça e paz a todos os irmãos. O movimento do Advento, ele foi chamado para pregar o Evangelho eterno, como está descrito em Apocalipse, no capítulo 14, no verso 6. O Evangelho eterno trazido por Jesus Cristo. Bom, a palavra Evangelho, ela vem do grego, que significa boas novas. É uma boa notícia que Jesus veio trazer para nós. E como nós vemos em Mateus 24, verso 14, este evangelho ele precisa ser pregado em todo o mundo como um testemunho. É muito importante, então, que nós compreendamos este evangelho eterno. No entanto, na carta aos Gálatas, Paulo aqui descreve um outro evangelho, que não é o evangelho de Cristo. Ele diz assim: admiro-me de que tão breve vos desviastes daquele que vos chamou para a graça de Cristo, para um outro evangelho, o qual não é um outro. Entretanto, há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Há pastores e ministros que querem perverter o evangelho de Cristo. E este outro evangelho, ele é muito perigoso, irmãos. Ele aparentemente traz uma boa notícia, mas é uma boa notícia da morte. É uma boa notícia da morte eterna. É uma boa notícia que não é boa, mas má. Bem contrário ao Evangelho de Cristo, que é verdadeiramente uma boa notícia. Bom, mas nós não precisamos nos aprofundar tanto no outro Evangelho. Precisamos entender o Evangelho de Jesus Cristo. E este Evangelho é que vai nos dar firmeza para rejeitarmos o falso Evangelho. Qual é o Evangelho de Cristo? É um Evangelho de salvação, irmãos. Uma salvação do quê? Mateus 1, 21 diz: ela dará à luz o filho, e tu lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. As boas novas do Evangelho de Cristo, as boas novas do Evangelho eterno, é as boas novas da salvação do pecado. A salvação do pecado é a boa notícia que Jesus ele veio nos dar. Isso está contido no seu nome. Aquele que salva, ele veio nos salvar dos nossos pecados. Portanto, o Evangelho eterno ele é muito simples. Ele está contido em muitas palavras de Jesus. Quando ele fala para a mulher adúltera: vai, eu também não te condeno, vai, não peques mais. Este é o Evangelho eterno. É um evangelho, é uma notícia que não nos condena, que tira a condenação. Mas além de tirar a condenação, ele nos dá poder para não pecarmos mais. Pelo poder de Jesus Cristo. Quando ele fala isso, ele não dá uma ordem, ele faz uma promessa. Ele está prometendo para a mulher adúltera: você não vai pecar mais, eu não te condeno. E foi o que aconteceu com aquela mulher. Ela não pecou mais, pelo contrário, ela virou uma fiel seguidora de Jesus Cristo. A mesma coisa acontece com vários outros exemplos. Aquele cego, Jesus curou a sua enfermidade, tirou a sua culpa, perdoou o seu pecado e depois lhe disse: não volte a pecar, para que não te aconteça coisa pior. Mais uma vez, Jesus mostrando o Evangelho eterno. É um Evangelho que cura, é um Evangelho que restaura, é um Evangelho que promete a libertação do pecado. E é justamente o que Jesus diz em João. Ele diz: todo aquele que comete pecado é escravo do pecado.
Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Portanto, este é o Evangelho eterno. É a boa notícia da salvação do pecado, da salvação da culpa do pecado, mas a salvação também da presença do pecado na nossa vida. Esse é o Evangelho eterno. E todo evangelho que pregue contrário a isto é o outro evangelho, o qual Paulo advertiu. Jesus, ele veio para nos perdoar e também nos purificar. Mas nos purificar do quê? De toda injustiça. Então, a sua justiça, a justiça de Cristo, ela nos perdoa e nos purifica de toda injustiça, de todo o pecado. Ele nos liberta de todo o pecado. Ele nos salva de todo o pecado. Ou seja, ele nos dá a vitória de todo o pecado. Este é o Evangelho eterno. E este é o Evangelho que nós precisamos pregar ao mundo. Bom, a característica do povo de Deus, a característica do verdadeiro povo adventista é guardar os mandamentos. Ou seja, viver uma vida de obediência, mas não uma vida de obediência pela metade, uma vida de completa obediência, não somente parando de trabalhar aos sábados, mas realmente vivendo uma vida de completa obediência, ou seja, salvação de todos os pecados. E é por falta de pregar este Evangelho eterno que Jesus não tem voltado. Portanto, irmãos, nós chamamos a atenção de todos vocês para que possamos pesquisar este Evangelho eterno e possamos ser transformados por este Evangelho, estas boas novas, essas boas notícias de salvação, salvação do pecado. Que todos fiquem na paz e na graça de Jesus Cristo.